Três times que decepcionaram, que eram muito bons no papel, mas que não venceram nada. Parte 2. Começando com o Fluminense de 2008. O Fluminense de 2008 conseguiu reforços interessantes. Lembrando que um ano antes eles foram campeões da Copa do Brasil de 2007. Em 2008, com o patrocínio da Unimed, botando dinheiro, que era como a MS fez o Corinthians e a Crefisa, o Palmeiras de 2015 a 2017, até vir a lei que empresas parceiras não podem comprar jogadores para botar nos clubes. A época, o Unimed trouxe o Washington Coração Valente, que tinha ganhado tudo no Japão, Urawa Reds. Trouxe Dodô, o artilheiro dos gols bonitos. Trouxe Dário Conca, de empréstimo do River Plate, ele depois foi comprado. E trouxe Gustavo Neri, lateral esquerdo, que jogou no São Paulo e ganhou tudo no Corinthians. O Fluminense chegou à final da Libertadores, mas não conseguiu vencer. Ele deu final polêmica, sim, mas acabou sendo derrotado em um brasileiro, quase foi rebaixado em 2008. O Renato Gaúcho chegou a ser demitido naquela edição. Na segunda posição, Internacional de 2007. Se esperava muito desse time, que era o atual campeão da Libertadores e do mundo. O Inter conseguiu a proeza já no início, ser eliminado do Campeonato Gaúcho, não se classificando na segunda fase, ficando atrás de Veranópolis e Ubra. Sim, o Inter conseguiu ser eliminado e não conseguiu passar a fase final do Gaúcho. Ainda foram eliminados na fase de grupos da Libertadores, sendo o atual campeão pela primeira vez na história, naquela época, a ser eliminado na fase de grupos. O Inter não conseguiu passar do seu grupo e foi eliminado. O Inter no Brasileiro terminou em 11º, bem diferente da edição anterior, que foi vice-campeão. Então você vê, apesar de ter perdido Jorge Wagner, Bolívar, Rafael Sobis e Tinga para o futebol europeu, a base era a mesma. Trouxe Guinha Azul como reforço, teve o Alex, teve o Iário, o Fernandão, que sofreu uma grave lesão sim, mas trouxe o Jesus Christian, tinha o Luiz Adriano, jovem promessa que sairia pouco tempo depois, então o Inter tinha quase que a mesma base e não conseguiu manter o ritmo. Ainda trouxe o Hidalgo como reforço, que era da seleção peruana, não conseguiu render, e o Inter foi uma decepção. E na primeira posição, o Corinthians de 2010. Eu acho que o Corinthians de 2010 reflete muito bem. Trouxe Roberto Carlos, trouxe de volta o Marcelinho Carioca, apesar de não ter jogado. Tinha o Elias, tinha o Jusilei, tinha o Bruno César, Zidanilo, tipo um elenco fantástico. Foi eliminado pelo Flamengo na Libertadores, foi terceiro lugar do Brasileiro e esse mesmo time depois, com o Ronaldo Roberto Carlos, perdeu para o Tolima em 2011. E a eliminação do Corinthians em 2011 na fase prévia fez o time ser campeão depois da Libertadores e do Mundo em 2012, com a saída dos medalhões. Aguarde aí a parte 3. Valeu!